Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 3. Nós continuamos falando sobre a razão áurea. Agora a gente vai ver na página 13 ali a razão áurea na arte, né? Nas pinturas e tudo mais, né? Essa razão de harmonia, elegância, né? Que ressurgiu no Renascimento, era uma coisa antiga e ressurgiu. Hoje é dia 16 de outubro de 2020, aula apresentada. Vamos lá então, ó. Vamos lá. Obra de arte e a razão áurea. A razão áurea serviu de inspiração para inúmeros artistas em diferentes épocas. Da Vinci, de 1452 a 1519, que legal, né? 1452, entre 1450, é a vida dele, né? Nasceu em 1452, morreu em 1519, século XV, e morreu no século XVI. Usou a proporção para criar o seu mais famoso quadro, chamado Mona Lisa. Muito bem. O artista italiano sempre buscou a perfeição e a harmonia, tá? Em seus quadros por meio dos retângulos áureos. Ao observar o quadro de Mona Lisa, podemos notar diversos retângulos áureos. Por exemplo, em seu rosto, traçando uma linha que divide esse retângulo, passando pelos olhos, obteremos um quadrado e um novo retângulo áureo. Além disso, as dimensões do quadro também representam o número de ouro, as dimensões então a relação aqui, né, desta medida aqui, ó, em relação a essa aqui, é a razão áurea, né, as dimensões do quadro. Tá? Ele coloca várias estruturas ali que te dizem que é a relação áurea também, até para colocar o rosto, a posição dos olhos aqui, né? Então aqui tu tem o retângulo áureo aqui, ó, tá? Que vai te dar essa medida aqui em relação a esta medida aqui, a razão áurea, né? Então é uma razão de harmonia, né? Tu coloca um rosto, por exemplo, nessas dimensões, tu coloca um rosto ali, ela é uma razão áurea. Acho que aqui também, ó, essa medida aqui, ó, dos olhos em relação a essa, isso aqui também é uma razão, é de razão áurea, tá? Então, o que significa isso? Que todos os retângulos são proporcionais, porque tem essa mesma medida de comparação, tá? Esse retângulo deitado aqui, ó, ele é proporcional a esse retângulo em pé, certo? A maior medida, vamos usar essa anotação aqui, ó. É isso que ele está dizendo aqui, ó, que os retângulos são proporcionais, tá? A maior medida desse retângulo deitado aqui, que é essa aqui, ó, é proporcional à maior medida desse retângulo que está em pé aqui, ó. Vou pegar essa. Então essa medida aqui. Então essa aqui é proporcional a essa, assim como a menor medida aqui, ó, eu vou usar essa aqui, desse retângulo deitado, está em relação a esta medida aqui de todo este retângulo. Então é proporcional, né? Se eu pegar essa medida aqui, ó, se eu pegar essa medida aqui e aumentar ela, eu consigo encaixar. Claro, eu vou ter que rotacionar, né? Esse retângulo aqui eu tenho que rotacionar e aumentar de forma que ele caiba aqui, ele vai caber perfeitamente, porque ele porque são retângulos
que usam medidas proporcionais, e a razão de proporcionalidade é essa razão áurea. Da mesma forma, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, diminuir a ponto, tá? Só para vocês entenderem, dois retângulos que estão, duas dimensões que estão na mesma posição, tá? Então eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, ele é proporcional ao retângulo as dimensões do quadro. Ó, tá vendo? E se eles são proporcionais, tá? Ó, aqui está o rosto da Mona Lisa, ó. E se eles são proporcionais aqui, ó, é o retângulo de ouro, né, que eles chamam ali, quer dizer que toda a Mona Lisa aqui, se eu reduzir o tamanho da Mona Lisa e é proporcional, ele vai caber exatamente aqui nessa figura aqui. Eu vou tentar fazer isso com vocês agora, tá? Eu marquei aqui, ó, o retângulo que enquadra, né? O retângulo que quadricula, não é enquadrar, é retangular o rosto da Mona Lisa, e eu vou pegar o quadro e tentar colocar aqui dentro para ver se é proporcional, tá? Então me acompanha aqui, ó, na projeção, certo? Ó, tô diminuindo aqui, olha ali. Não consigo aumentar. Não é aumentar, é colocar para cima. Só um pouquinho que eu vou fazer de outra forma. Mas vocês já entenderam que isso aqui eu vou tentar colocar aqui, ó, no rosto da Mona Lisa, para mostrar para vocês que é proporcional. Mas, claro, não vou conseguir fazer isso, porque essa figura aqui eu não consigo colocar para cima. Então, esse retângulo áureo aqui, ó, eu vou tentar botar mais embaixo, tá? Vou aumentar aqui, ó, bem embaixo e tentar colocar ali, ó. Olha só, vou marcar aqui o retângulo do rosto. Ah, meu Deus. Tá. Então, se esse aqui é o retângulo áureo e as dimensões do quadro é o retângulo áureo também, eu vou conseguir colocar o quadro proporcional a essa figura aqui. Eu vou conseguir encaixar esta figura, as dimensões do quadro aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver se vai alcançar a imagem ali. Tá? Ligeirinho. Entenderam a situação? Ó? Esse retângulo aqui, ó, quer dizer, esse retângulo aqui eu reduzi de forma a caber nesse retângulo aqui. Na verdade, isso que está marcado aqui, ó, no entorno, isso que está marcado no entorno, eu tirei do rosto da Mona Lisa, ó. E daí é como se eu pegasse o rosto da Mona Lisa e fosse aumentando aqui, e ele cabe exatamente aqui dentro desse quadro aqui, ó, de forma proporcional. Até na Mona Lisa tem matemática, com certeza. Tá? Eu poderia fazer, só que eu precisaria rotacionar as imagens, mas esse aqui foi um exemplo, tá? De mostrar a proporcionalidade entre este retângulo, que são as dimensões da Mona Lisa, e o retângulo do rosto ali, por exemplo. Tem várias formas. Tu olha ali no teu livro ali, ele marca muitas vezes ali o retângulo áureo, certo? Alguns estão deitados, outros estão em pé, mas não importa, as dimensões são proporcionais, certo? Se eu conseguisse rotacionar aqui a imagem para vocês iam ver que, por exemplo, do olho até a parte de cima aqui da Mona Lisa também é um retângulo áureo, e se eu conseguisse rotacionar essas medidas,
aqui, eu conseguiria também encaixar nestas dimensões aqui. Então esse aqui seria um retângulo áureo, né? Então todo o desenho ali do Da Vinci, ele está nessa proporção, né? Tu consegue observar o retângulo áureo em várias situações, né? Então, no rosto, né? Dos olhos para cima aqui, ó, tem o retângulo áureo, só que ele está deitado aqui. Daí tem aqui também, né? Aqui eu não estou entendendo as intersecções. São dois retângulos áureos, um está aqui e o outro está aqui embaixo, né? Que se observa ali o retângulo áureo. Daí tu, vendo aquele filme, O Código da Vinci, daí tu entende um pouquinho, né, do porquê que eles ficam fissurados por pistas, por encontrar coisas assim que parece que não existem, né? E daí tu diz assim, mas é claro, só podia ser isso, o retângulo áureo. Tem algumas coisas que são meio que invenção, né? Ah, vai dizer. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? Mas o cara utilizava ali, né, dessas proporções, era uma forma de tu fazer desenhos harmoniosos e tudo mais. O retângulo áureo, então. Bom, passando disso, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Fibonacci e a árvore genealógica do zangão. Como é que funciona, né? Como é que é a procriação das abelhas e tudo mais. Pesquisas sobre a procriação das abelhas mostram que para que nasça uma abelha fêmea, um ovo da rainha deve ser fecundado por um zangão, tá? Então, para que nasça uma fêmea, o ovo da rainha deve ser fecundado por um zangão. Mas para que nasça um zangão, basta um ovo não fecundado. Olha que loucura! Bah! Que loucura isso, né? Para que nasça um zangão, basta que o ovo não seja fecundado. Em outras palavras, um casal de abelhas, tá? Um casal de abelhas gera uma abelha fêmea e uma abelha rainha sozinha gera, e uma abelha sozinha gera um zangão. Entenderam a situação? O casal de abelhas pode formar uma abelha fêmea e uma abelha rainha sozinha gera, então, um zangão. Assim, um zangão tem uma mãe, 2 ovos, os pais de sua mãe, tá? Um zangão tem uma mãe, 2 avós, perdão. Uma mãe e 2 avós, os pais da sua mãe. 3 bisavós, claro, né? 3 bisavós, os pais da avó e a mãe do avô, né? 5 trisavós, os pais de cada bisavô e mãe do bisavô, etc. No esquema a seguir, observe a árvore genealógica de um zangão. Agora eu me lembrei, né? As árvores somos nós. As árvores. Então tá, tu tem o zangão e a abelha rainha. Então o zangão, uma abelha gera um zangão. Então essa é a sequência que a gente tem que observar, né? O zangão é esse azulzinho aqui, ó. Tá? O zangão, então, gera uma abelha rainha. A abelha rainha, ela gera o zangão e uma abelha rainha. E aqui tu já tem 2. Nessa situação aqui, tu tem 3 abelhas, 2 abelhas rainhas, né? Do zangão, ó. Do zangão não, da abelha rainha tu tem um zangão e
da abelha rainha, tu tem um zangão, que é o azulzinho. Tem que lembrar que o azulzinho é zangão. Tu tem um zangão e abelha rainha, né? Então aqui seria a segunda abelha rainha, né? No terceiro estágio, tu tem duas abelhas rainhas e um zangão ali. Já tem ao todo 3, né? Então eu vou pensar aqui nas linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Deixa eu contar com o primeiro ali. Número de zangões até aqui, até a terceira linha são 2. Número de zangão na quarta linha são 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Façam relação com os números de zangões aqui, ó. Então, um zangão na primeira, segunda, terceira, 2 zangões. Na quarta linha, 3 zangões. Tá? Na quinta linha, 3 até aqui, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Na sexta linha, tá? 6, 7 e 8 zangões. Certo? Ok? Na sexta linha. E assim por diante, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, 13 zangões. Até aqui eu tenho 8 zangões, ó. 9, 10, 11, 12, 13 zangões. Então essa sequência aqui ela é interessante, né, para tu saber. Na primeira geração, digamos, cada linha é uma geração, né? Na primeira geração, conta 1. Na segunda, tu não conta nenhum. Na terceira é que tu vai contar 2. Porque o zangão gera a abelha rainha, e a abelha rainha ela pode gerar um zangão e uma abelha rainha, né? Daí, se tu tem uma abelha rainha, ela tem essa situação, um zangão e uma abelha rainha. E o zangão só gera abelha rainha. Tá? Então a gente tem que fixar a abelha rainha, né? Então aqui, ó, na primeira geração tu tem um zangão, na segunda não tem um zangão, na terceira 2. Então esses números, essa sequência que ela vai ser importante, ó, 1, 2, 3, 5, 8, 13. E como é que tu obtém esta sequência, né? E essa é a sequência de Fibonacci. É uma sequência formada pela quantidade de abelhas que há em cada geração. Tá, claro. Vai ver que é um número também, ó. Não vai dar só o número de zangões, tá? Até a geração. Cada linha vai te dar um número de abelha também aqui, ó. Nessa geração, uma abelha. Nessa aqui, uma abelha também. Nesta geração aqui, ó, tem 2 abelhas. Nesta geração, 3 abelhas. Contando o zangão como abelha também, né? 1, 2, 3. Mas entenderam, né, a lógica ali, ó, que até esta geração aqui tu vai ter o número de zangões produzidos também. Além do número da linha, vai te dar o número a quantidade de elementos da linha. Essa sequência de 8 para 13 aqui, ó, vai te dar quantos elementos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E essa são 13 insetos aqui, certo? Mas esse 13 aqui vai te dar um número de zangões desde a primeira geração também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Que vai ser justamente o número de elementos nesta linha.
O número de elementos nesta linha aqui é 8. O número de elementos nesta linha aqui é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então tem essas duas coisas a observar: número de zangões e número de elementos na linha. Cada linha representa, na verdade, uma geração, certo? A geração desta linha aqui. É isso que ele está falando. Essa sequência é conhecida como a sequência de Fibonacci. Nela, cada número, a partir do terceiro, corresponde à soma dos anteriores. E isso que é legal na sequência de Fibonacci. Tu começa com dois elementos iniciais. Tá? Vamos lá. 1 e 1. Tá? Muito bem. Esses aqui são os elementos iniciais. Que representam para nós, só deixa eu ver ali, abelha rainha e zangão, né? Perdão, a ordem é zangão e abelha rainha, tá? Essa aqui é a geração do zangão, que é o inicial. Essa aqui é a geração da abelha rainha, certo? Então, esses aqui são os dados iniciais, certo? A partir do segundo elemento, todo o elemento posterior é formado pela soma dos dois anteriores. Então, para formar o terceiro elemento aqui, ó, eu tenho que somar esses dois aqui, ó. 1 mais 1, 2. Tá? Para formar este elemento aqui, ó, eu somo esses dois anteriores aqui, ó. 1 mais 2, 3. E assim eu tenho um número de zangões em cada geração, na primeira, na segunda, na terceira, certo? Eu tenho um número de zangões em cada geração, tá? Agora o próximo elemento aqui, ó, tem que ser a soma desses outros dois aqui, ó, 5. Tá? 5. Próximo elemento aqui, para saber esse elemento aqui, eu somo esses dois anteriores, 3 mais 5, 8. Para saber esse elemento aqui, nós somos os dois anteriores, 5 mais 8, 13. Tá? Para saber esse elemento aqui, eu somo esses dois aqui, 8 mais 13, 21. Ele não mostra ali, né? Mas na próxima linha, na próxima geração, vai ser 21 zangões, 21 elementos na linha. Tá? Então aqui, ó. Primeira geração, segunda geração, a terceira, a quarta geração, a quinta geração, a sexta geração, sétima geração, oitava geração e assim por diante, né? Para saber sempre o posterior, tu tem que somar os dois anteriores. O próximo aqui seria 34, né? Esta é a sequência de Fibonacci, né? A gente dá uma olhada então a sequência de Fibonacci, ela é construída assim, tá? E existe uma fórmula, né, na verdade, que dá essa sequência para a gente encontrar a oitava. Se eu quiser encontrar a quinta geração direto, a quinta, sei lá, a 11ª geração direta, sem ter que passar pela soma dos anteriores, eu posso encontrar, existe uma fórmula que dá a sequência de Fibonacci. Eu posso até dar uma olhada nisso, mas só que a gente tem pouco tempo, mas eu vou dar uma olhada para vocês, tem essa fórmula aí, e daí depois numa outra oportunidade eu trago. O que tu não pode esquecer? Que os dois primeiros elementos são iniciais, eles são dados iniciais, é para tu começar a sequência, né? São os dados iniciais. Um zangão, uma abelha rainha. Depois os próximos elementos, tu vai somar os dois anteriores. Por isso que tu precisa de dois dados iniciais, porque tu precisa de dois dados anteriores. Então, a partir desse terceiro elemento aqui, ó, que tu começa a utilizar os dados iniciais, que é a soma dos anteriores. Eu não tenho como obter esse dado aqui, ó, que é inicial, porque eu não tenho dois anteriores.
Então os dados iniciais são 2. Então começa com 2. Como é que eu obtenho esse elemento aqui? Soma esses dois. 1 mais 1, 2. Esse elemento aqui soma os dois anteriores. Tá? Então, eu posso até dizer assim, ó. Tá? Se eu chamo esses elementos aqui de x1, esse aqui de x2, esse aqui de x3, e assim por diante, né? Eu posso dizer que os dados iniciais são x1 e x2. Eu posso dizer que o x3 é igual ao x1 mais o x2. O x4, né, que seria esse aqui, teria que ser o x3 mais o x2. E assim eu escrevo, né? Eu posso dizer que o x n mais 1, o xn mais 1 tem que ser a soma do... Não sei se xn mais 1 é bom. Acho que é bom, sim. Eu pego a soma do anterior, que é xn, mais a do anterior do anterior, né? Seria o xn menos 1. Então, essa regra aqui, ó, é uma regra para obter a sequência de todos os elementos, desde que o x1, os dados iniciais, respeitem essas condições iniciais aqui. O x1 é igual a 1 e o x2 também é igual a 1, né? Para tu poder começar a formar aqui. Então, sei lá, se n estiver valendo 7, né? Então, 7, o n está valendo 7, então quem é que tu vai encontrar? O x8. Como é que tu... 7 mais 1 é só substituir aqui, né? Lembra dos I0, do I1, do I2, das raízes quadradas aproximadas? Bem parecido, tá? É uma recursividade aqui também, ó. Se o n for 7, então aqui eu vou estar encontrando o x8. Vou apagar aqui o 8. Eu vou estar encontrando aqui o x8, ó, porque 7 mais 1, 8. E o n está valendo 7. Como é que eu encontro o x8? Através do x7 mais 7 menos 1 dá 6, x6. E a regra serve para toda essa sequência, né? Então, o posterior, o próximo elemento vai ser encontrado através do elemento anterior e do anterior do anterior. O anterior é este aqui, né? Então, a soma, né? Então, é só somar os dois anteriores. Dá para fazer assim. Deixa de repente usar esse aqui como xn mais 2, esse aqui xn mais 1 e esse aqui xn poderia ser também. Mas essa aqui é a lógica da sequência de Fibonacci, resolvendo uma equação, porque isso aqui é uma equação que se resolve, tá? Com esses dados iniciais aqui, a gente chega na fórmula que eu quero mostrar para vocês numa outra oportunidade. Isso aqui é uma fórmula de resolução, equações indiferenças que se chama, tá? Desde que os dados iniciais x1 seja igual a 1, x2 seja igual a 2, resolvendo essa fórmula, resolvendo essa recorrência aqui, a gente chega numa fórmula que eu consigo a geração que eu quiser sem ter que passar pelos anteriores. Se eu quiser na 22ª, é só utilizar a fórmula e eu sei quantos zangões eu vou ter nessa 22ª geração ou quantos elementos eu vou ter nessa 22ª geração. Então, na verdade é só um comentário para fazer isso. O que se exige, né, é isso aqui, né? Como é que tu obtém o posterior, os dados iniciais, como é que se obtém o elemento posterior? Bem simples, pega os dois anteriores e soma, tu vai ter a tua sequência de Fibonacci. O que tu não pode esquecer é que os dois dados iniciais valem 1 cada um, né? x1 é 1 e x2
também vale 1. Né? A primeira geração vale 1, a segunda geração vale 1. Tá? E acompanhe a leitura comigo aqui, ó. Tá? Isso é uma curiosidade interessante, tu vê a sequência de Fibonacci em várias coisas, tem relação entre a sequência de Fibonacci e o número áureo, tá? Não sei porque que ele não colocou aqui dentro de, assim, até para a gente não se alongar muito nesse assunto, eu vou ver se, no momento eu vejo essa relação para vocês e mostro. Então, tá? Essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci. Nela, cada número a partir do terceiro corresponde à soma dos dois anteriores. Além disso, se dividirmos um número da sequência pelo número anterior, o quociente vai sucessivamente aproximando-se do número de ouro. Tá? Não é só essa a relação, tá? do número de do Fibonacci. Mas ele diz assim, ó, o número da sequência pelo anterior, o quociente é uma sequência que é uma nova sequência que se obtém em que os quocientes se aproximam cada vez mais do número de ouro, tá? Que é aquele 1 mais raiz de 5 sobre 2, 1 menos raiz de 5 sobre 2, não me lembro ali, a gente tem que voltar para um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse aqui é o número de ouro, tá? Aproximadamente 1,618. Essa é a razão áurea. E daí ele está dizendo assim, ó, quanto mais longe eu chego quanto mais longe eu chego nessa sequência aqui de Fibonacci, né? Se eu dividir 13 por 8, tá? Se eu pegar esse número e dividir por 8, vai aproximar esse valor aqui, que é a razão áurea. Uma coisa é certa que tu tem que observar, tá? Não adianta. A razão áurea é um número irracional, tá? A razão áurea é um número irracional, tá? A razão áurea é 1 mais raiz de 5, tudo dividido por 2, certo? Por que é um número irracional? Esse número 1 aqui é um número racional, dá para representar através de fração, o 2 também é racional. Entretanto, raiz de 5 é um irracional. Esse aqui, o que é um número irracional? É um número com vírgula. O raiz de 5 é 2, alguma coisa, certo? Ele não tem uma sequência que repete. Ele não vai ter uma sequência que repete, é uma dízima aperiódica, ou seja, sem período,